Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa vida tão preciosa, tão dedicada, Senhor Deus, como nós temos visto desde que aqui chegou. Tiago tem crescido, trabalhado, se desenvolvido, Senhor Deus, e aceitou esse compromisso, essa responsabilidade de trazer o teu recado. Seja ele, ó Pai, um instrumento em tuas mãos. Que ele possa, Pai, ser usado por ti. E a nossa oração é que o Senhor fale conosco através dele. Nos ensine nessa noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tamo junto. Boa noite, igreja. Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Também agradecer a liderança da igreja pela confiança e também a juventude pelo convite. É sempre bom poder deixar uma parcela, uma contribuição para a nossa edificação. Também dizer que a Aline, minha esposa, não se encontra comigo hoje, porque esse final de semana ela estava no Congresso das Mulheres, lá no Espírito Santo, e pelos meus cálculos, ela deve estar chegando no Rio nesse momento. Então, que a gente esteja também em oração pela essa vinda das irmãs. Se eu não me engano, a irmã Sônia também está com ela. Então, que a gente esteja em oração para que ocorra tudo bem. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8. A gente vai ler do verso 40 ao 48. São duas passagens bem conhecidas dos irmãos. Em algumas outras oportunidades, o pastor já trouxe essa mensagem aqui, mas o Espírito Santo falou algumas coisas no meu coração durante essa semana e eu queria contribuir e dividir com vocês também. A versão que eu vou ler é a Revista Corrigida, para a gente ter uma mesma leitura. Lucas 8, versículo 40, que diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E Jesus disse: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui, como eu falei, duas passagens bem conhecidas dos irmãos, mas esse texto que nós lemos, ele está inserido, ele está contido dentro de um capítulo do Evangelho de Lucas, onde Cristo ele realiza uma série de milagres. Ele realiza uma série de sinais e maravilhas, que o capítulo vai começar dizendo que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, espalhando e pregando o Evangelho do Reino de Deus. Ele realizava muitos milagres, sinais, maravilhas, por onde ele passava. E nesse capítulo também vai começar dizendo que ele estava acompanhado dos seus 12 discípulos e algumas mulheres que eram saradas de seus males. Você pode acompanhar isso no verso 1 ao verso 3. Eu não vou ler só para a gente ganhar tempo, mas só para vocês se contextualizando dentro do capítulo, que vai narrar essa história.
Esse capítulo, ele nos mostra que Jesus, ele tinha uma vida dedicada à sua missão. Se nós pararmos para perceber e observar a vida de Cristo, ela era uma vida dedicada a glorificar ao Pai. E a gente vai ver isso ao longo do capítulo. Ele vivia para o cumprimento da sua missão, sem perda de tempo. Ele não perdia tempo. O capítulo vai começar dizendo, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Dá a ideia de que não era um dia apenas. Ele andava de cidade em cidade. Era uma continuidade no seu ministério, no cumprimento da sua missão, como é citado no início do capítulo. E isso nos faz refletir sobre uma coisa, sobre o que é ter uma vida de culto a Deus. Observando a vida de Jesus, a gente vai refletir o que de fato é ter uma vida de culto ao Pai. Uma vida dedicada a glorificar ao Pai, através do cumprimento da sua missão. E era isso que Jesus fazia. E é isso que nós devemos fazer. E ele nos ensina que o culto verdadeiro ao Pai, com dedicação exclusiva, com amor, sinceridade, dedicação completa à obra de Deus. Esse é o culto verdadeiro ao Pai. E ele também vai nos mostrar, durante a sua trajetória, durante essa jornada, que nesse culto vão aparecer muitas pessoas. Muitas pessoas vão se juntar. E isso acontece com Jesus também. Quando durante a sua jornada ele começou a juntar uma multidão, um grande número de pessoas e vieram até ele. Você pode conferir no capítulo 8, no seu versículo 4, quando ele vai falar sobre a parábola do semeador. Essa água que está usando? Pode ver? Irmão, me desculpe que eu estou nervoso, a boca está seca. E ele vendo aquela multidão, ele começa a pregar por parábola. Porque Jesus sabe que no meio da multidão tem aqueles que só estão ali para assistir o culto, que só estão ali pelos milagres, para ver. Ele sabe quem é que está apto à palavra. É por isso que ele vai pregar por parábola. E ele explica essa parábola aos seus discípulos. No verso 9, vamos ler aqui rapidinho. Ele vai dizer, e os discípulos o interrogavam, dizendo, que parábola é esta? E ele responde a ele, a vocês é dado o conhecer dos mistérios de Deus. No verso 10 ao verso 15, ele vai explicar. Aqui é Jesus ensinando algo precioso. Aqui é Jesus já nos mostrando que durante o culto, durante essa trajetória, durante essa vida de culto com Deus, nem todos estão atentos à palavra. Nem todos procuram o Deus da palavra. Que nesse culto, nessa nossa trajetória, vamos encontrar pessoas que só querem ver, que só querem assistir a um culto, que não vão prestar o seu culto. E aqui começamos a entender por que Cristo fala com eles por parábolas. Para que vendo, para que ouvindo, ou para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Porque ele conhece o coração daquele povo. Na parte da manhã, o pastor Wellington pregou a passagem de 1 Samuel, que ele disse que o povo pediu um rei. Agora o povo está diante do rei. Lá Deus conhecia a verdadeira intenção do povo. Aqui Deus conhece também o coração do povo. É por isso que ele fala com o povo por parábolas, porque ele sabia qual era a verdadeira intenção daquele povo, que só queria ali ouvir ou escutar um espetáculo ou ver. E Jesus continua o seu culto ao Pai através do cumprimento da sua missão, através da sua vida. Ele continua a sua jornada aqui na terra. Agora, em outro momento, ele glorifica ao Pai mais uma vez, acalmando a tempestade. E você pode verificar isso do verso 22 ao 25, a ponto que os seus discípulos vão falar que quem é esse que até as ondas, os ventos o vento e as ondas lhe obedecem? Quem é esse homem? Quem é esse Deus? Até os seus discípulos, eles ficam admirados. E depois, na continuação desse culto, na continuação da sua jornada, do cumprimento da sua missão,
Jesus chega até uma cidade também chamada de Gadara, aonde um homem possuído por uma legião de demônios vai aparecer e ele expulsa esses demônios, e ali ele mostra também que ele tem autoridade no mundo espiritual. Durante esse capítulo vai mostrar que Jesus, ele tinha autoridade sobre a natureza, ele tinha autoridade sobre o mundo espiritual, e também mais à frente a gente vai ver que ele tem autoridade sobre a morte. Ele tem todo poder. E Jesus nos ensina em todos esses momentos o que é prestar um culto ao Pai, uma vida de dedicação, o que é realmente ter uma vida dedicada ao reino de Deus. Ele nos ensina que no culto não é só um momento, ele dura durante toda a nossa vida, e ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Essa é a nossa conduta. Em Romanos, o apóstolo Paulo também vai dizer, Romanos 12, versículo 1, ele vai dizer que o nosso culto é um sacrifício vivo ao Senhor, sejamos um sacrifício vivo e santo. Esse é o nosso culto ao Senhor. É a nossa vida, é a nossa trajetória, é a nossa missão aqui na terra. E aqui nós chegamos ao ponto do texto que nós lemos. E nesse trecho, nessa parte da história de Cristo, ele vai se deparar com duas pessoas, com duas histórias diferentes. A primeira, ele vai se deparar com um homem chamado Jairo, que vai fazer a gente refletir sobre uma... Pode trocar, Tiago. Vai fazer a gente refletir sobre uma questão que eu queria refletir com vocês nessa noite. Ele vai trazer para a gente qual é a nossa atitude, o que nós fazemos quando estamos diante do Mestre. Eu falei que lá na manhã o pastor pregou sobre o povo que pediu um rei. Agora o povo está diante do rei. E a pergunta que ecoa é: qual é a sua atitude? Qual é a nossa atitude? Qual é o nosso comportamento diante desse rei? O texto vai trazer que Jairo, ao ver Jesus, ele se prostrou. Vamos ler lá no verso 40 ao 42? Lucas capítulo 8, do verso 40 ao 42, diz assim: E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta, e indo ele, apertava a multidão. Aqui o texto vai dizer que esse homem, ao encontrar Jesus, ele se prostra, reconhecendo o senhorio e a autoridade de Cristo. Em atitude de servo, de quem precisa de um milagre, ele traz o seu problema ao Mestre e coloca as suas preocupações em Cristo. Esse homem citado aqui, Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Muito provavelmente ele tinha recursos financeiros. Ele era uma figura respeitada e influente na comunidade judaica. Provavelmente, segundo alguns escritos, ele era responsável por preparar o culto nas sinagogas. Ele tinha condição de procurar ajuda. Mas ele, diante do desespero, diante da tua situação, ele não mede esforços e corre para o Mestre. E ele procurou a ajuda do Mestre dos Mestres. E aqui a pergunta que ecoa para nós é: e nós? Quando estamos diante de Cristo? Quando durante a nossa jornada aqui na Terra, durante a nossa trajetória, quando os problemas surgem, e eles vão surgir, em algum momento eles vão surgir. O próprio Cristo, antes de subir assunto aos céus, ele disse: no mundo tereis aflições. Quando esses momentos chegarem, a quem nós apresentamos as nossas queixas? A quem nós apresentamos os nossos problemas?
Quando estamos diante de Deus, qual é a nossa atitude? Como tem sido o nosso culto a Deus? Será que o nosso comportamento tem sido igual ao da multidão na parábola do semeador, a qual Deus vai falar por nós por parábolas? Ou será que o nosso comportamento vai ser igual aos discípulos, procurar mais dele e ouvir dele o significado das suas palavras? Precisamos meditar sobre isso e reconhecer que Cristo é o nosso Senhor e o nosso único ajudador. E o texto vai falar que esse homem fez isso. Jairo não perdeu tempo. Quando ele viu Jesus, ele se prostrou e se lançou diante dos pés dele. Sua prostração aos pés de Jesus é um ato de adoração e submissão, reconhecendo implicitamente a autoridade e o poder de Jesus. Ele não ligou pelo status dele, ele não ligou para a condição dele, ele correu para aquele que poderia ajudá-lo. E o que nos faz refletir hoje é que nós não podemos deixar os problemas nos cegar. Não podemos dar ouvido à multidão. Não podemos dar ouvido àqueles que estão no culto só pelo espetáculo, ou só para assistir, ou só para ver, ou só para escutar. Se lance aos pés de Cristo. Reconheça-o como seu Senhor e seu Salvador, e Ele vai fazer muito mais por ti. E o texto continua, pulando um pouquinho mais à frente, no verso 49 ao 56, o texto vai trazer para a gente o que acontece quando você, diante de Cristo, lança os seus problemas diante dele, reconhecendo-o como teu Senhor, o teu Salvador, o teu único ajudador. Olha o que acontece na sua vida. Versículo 49 ao 56 vai dizer: e estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E seu espírito logo voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dissesse que desse de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia acontecido. Aqui o texto vai trazer que Jesus foi até aquela casa. Após aquele homem se prostrar, se lançar aos pés de Cristo, Jesus ouviu o clamor dele. Ele estava atento ao clamor daquele homem. Cristo, ele é fiel na sua palavra. Onde Jesus chega, o milagre acontece. A providência, ela chega. Aonde pranteavam morte, quando ele chega, ele traz vida. E que seja essa a nossa atitude diante de Deus. Assim como Jairo, que ao ver Jesus, que ao avistar Jesus, se lançou aos pés dele. Que seja essa a nossa atitude diante de Deus. Que seja essa a nossa atitude durante o nosso culto a Deus. Que nos lancemos a Ele em inteireza de coração, com um coração sincero, verdadeiro, e Ele vai agir em nosso favor. E assim como Cristo nos ensinou através de sua vida aqui na terra, no cumprimento da sua missão, no seu culto ao Pai, uma vida que glorifica o seu Pai, essa é a nossa vida aqui na terra também, uma vida para glorificar ao nosso Senhor. E a pergunta que eu termino aqui, esse primeiro ponto, é: como está o seu culto a Deus? Como está a sua adoração diante de Deus? Como você tem se comportado?
Mas há uma segunda coisa que me chama a atenção nessa passagem também. O texto ele vai continuar, ele vai trazer a história de uma mulher, apenas um toque, apenas uma atitude. É meio redundante, é meio óbvio falar, mas se não começar, nada acontece. De manhã a gente falou sobre o preguiçoso na EBD, lá em Provérbios, mas o óbvio às vezes precisa ser dito. Se você não se movimentar, se você não tiver uma atitude, nada vai acontecer. Não olhe para as dificuldades, olhe para Cristo. E o texto ele vai trazer uma situação que aconteceu no verso 43 ao 46, vai falar sobre a mulher do fluxo de sangue. No verso 43 diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Essa mulher, ela tinha tudo para desistir. Ela tinha todos os motivos para largar e ir embora e deixar ele passar. E todos ali daquela região não queriam ela ali, porque ela não poderia estar ali. Na cultura da época, ela era considerada uma impura. Mas ela não olhou para nenhuma dessas dificuldades. Ela não olhou para nenhum desses preconceitos da época. Fixou seus olhos em Cristo e disse: tão somente se eu tocar. O texto vai nos trazer que quando Jesus caminhava, a multidão apertava. E a multidão ela pode até ser grande. Os problemas eles podem até ser gigantes. O culto pode estar até cheio de pessoas. Mas Cristo sabe quem o busca. Cristo sabe quem o toca. Ele conhece os seus. Ele sabe quem o busca com sinceridade. Ele sabe quem é a multidão e quem é discípulo. Ele sabe que na multidão nem todos buscam com sinceridade. Ele sabe que no culto só tem alguns espectadores, talvez. Só tem aqueles que procuram os milagres. Tem aqueles que só querem ouvir os testemunhos. Mas Jesus também sabe que no meio da multidão ou no meio do culto, há aqueles que o buscam com o coração quebrantado. Se nós entendermos isso nessa noite, se nós entendermos que Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que nós precisamos, antes mesmo de nós pedirmos. Se nós tocássemos nele, se nós tivéssemos a fé dessa mulher, não importa os nossos problemas, não importa as nossas dificuldades, não importa aqueles que estão ali atrapalhando, só vendo tudo acontecer, não importa. Tão somente se eu tocar dele, sairá a virtude que vai mudar a minha vida. E que se durante as lutas da vida nós tivermos a mesma atitude dessa mulher, Cristo age em nosso favor. E que seja essa a nossa busca, que seja esse o nosso culto, uma busca sincera por tocar naquele que pode mudar a nossa vida e de entregar a Ele verdadeiramente a nossa vida. E se nessa noite nós tocarmos na orla do seu vestido, com fé, e acreditar que Ele pode mudar a nossa situação, vamos ouvir dele também: filho, tem bom ânimo e vá em paz. Vá em paz para a sua casa. Vá em paz para o seu trabalho.
Vá em paz para os seus. Vá em paz para a sua comunidade. A tua fé te salvou. Você pode conferir essa passagem no verso 48. E ele disse: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Vai em paz. E que seja essa nossa atitude também diante de Deus. Essa busca sincera por Ele. Que nós possamos, ao olhar para Cristo, quando estivermos diante dEle, no culto a Ele, nos rendermos em adoração, reconhecendo o Teu senhorio na nossa vida, reconhecendo o Teu poder, a Sua autoridade, e nos lançar aos pés dEle, assim como esse homem e essa mulher fizeram. Mas também há uma terceira coisa que eu gostaria de dividir com vocês. Tiaguinho? Há uma terceira coisa que deve acontecer no nosso culto, que devemos chamar a atenção do nosso Mestre. Durante o nosso culto, Jesus está sensível ao nosso toque. Ele escuta o nosso clamor. Olha o que acontece no verso 44 ao 48. E chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante dele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia lhe tocado e como sarara. Então ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aqui, essa mulher, ela venceu todas as suas dificuldades. Como eu falei antes, ela tinha todos os motivos para não estar ali. Ela não era querida naquele lugar. Mas uma atitude poderia mudar a sua vida. Porque ela não olhou para as dificuldades, ela não olhou para os seus problemas, ela fixou os olhos em Cristo, naquele que podia ajudá-la, naquele que podia resolver o seu problema. E ela, outrora, já tinha gastado todos os seus recursos, ela tinha procurado todas as ajudas e ninguém pôde ajudá-la. E agora ela está diante de Cristo. Ela fixou os seus olhos em Cristo e disse: tão somente se eu tocar. E não é assim que acontece comigo e contigo durante a nossa vida. Quantas vezes passamos por momentos difíceis e achamos que Jesus não está atento, que Ele não vai nos olhar, que às vezes a multidão vai nos sufocar, a multidão de problema, a multidão de dificuldade vai nos sufocar e nós achamos que Cristo não vai nos ouvir. Quantas vezes vimos para o culto e nos sentimos tão envergonhados que não conseguimos nem orar, não conseguimos falar com aquele que pode solucionar os nossos problemas. Às vezes, muitas das vezes, na verdade, o nosso medo, o nosso orgulho, nossa vergonha, nos cega a tal ponto que tira de nós a capacidade de levantar a cabeça e fixar os olhos em Cristo. Mas Ele está atento, não importa qual seja a sua dificuldade. Seja ela no âmbito moral, seja ela no âmbito financeiro, seja ela no âmbito social, na alma, não importa. Ele está com seus olhos como chama de fogo, atento a tudo. Ele conhece o seu coração e Ele está esperando só uma atitude sua. Apenas um toque. Apenas um toque você pode chamar a atenção dEle. E o texto diz que a multidão apertava e era muita gente. São tantas as dificuldades, mas essa mulher veio por detrás dele e tocou na orla da sua capa.
E no meio da multidão que apertava, Jesus estava caminhando, indo em direção à casa de Jairo, e a multidão, os fofoqueiros ali, querendo ver os milagres, ouvir os testemunhos, e sufocando daqui, sufocando dali. Jesus para. Um toque foi diferente. Um toque foi um toque de fé. Um toque foi de um coração sincero. Um toque foi talvez daquela pessoa que achava que ele não iria perceber, que ele não iria ouvir. Mas ele ouve, ele conhece. Um toque chamou a atenção do Mestre. E quando um coração sedento por Cristo toca, imediatamente ele se inclina e dele sai virtude para a nossa alma. Ele está atento àqueles que buscam em espírito e em verdade. Muitos podem ser os nossos pecados. A Bíblia vai dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muitos podem ser os seus problemas, os nossos problemas, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. E ele está atento a todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Salmos 51, 17 vai dizer que Deus não rejeita um coração contrito. Um coração contrito e sincero chama a atenção do Pai. E não foi diferente com aquela mulher. Ela alcançou graça. Não mediu esforços em chamar a atenção do Mestre. Ela estava diante de Deus. Ela estava diante do Mestre, diante do Rei. Ela não mediu esforços, ela fixou os olhos em Cristo. E numa atitude, talvez inesperada, desesperada, chamou a atenção dele. E ele a ajudou, ele a socorreu. E que seja essa a nossa atitude também diante do Mestre. Que seja essa o nosso comportamento diante de Deus. De nos prostrarmos diante dele. De buscar a ele com o coração sincero e tocar na orla do seu vestido. E se lançar aos pés dele. E que essa busca ela seja constante. E essa busca ela seja constante com o coração contrito e sincero. Para que possamos chamar a atenção do Mestre. E aqui eu parto para a nossa conclusão. Bom, garoto. Aqui eu parto para a conclusão já no término da mensagem. Que durante a nossa vida, durante a nossa trajetória, que o nosso culto diário possamos glorificar a Cristo, assim como Ele glorificou ao Pai aqui na terra. Que seja esse o nosso comportamento e a nossa atitude diante de Deus, em honrar e glorificar aquele que salvou a nossa vida. Que o reconheçamos como nosso Senhor e nos prostremos aos seus pés, assim como aquele homem fez ao ver Jesus, ao ver que a tua situação o oprimia, se lançou aos pés dele. Que seja essa a nossa atitude também. Que tenhamos a atitude de buscar ele diariamente. Que não seja um culto apenas momentâneo, que não seja um domingo ou uma quarta-feira, que não seja apenas 2 dias na semana, mas que seja uma vida contínua de adoração ao Pai, de glorificar ao nome do nosso Rei. Que com a nossa vida nós possamos chamar a atenção do Pai através de um toque, de um coração sincero, quebrantado e contrito, porque Ele não rejeitará. Que seja essa a nossa vida e que nada nesse mundo seja melhor do que a presença e estar na casa do Pai. Já não tem mais saliva já.
melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que eu não poderia terminar essa mensagem sem te convidar a aceitar esse rei. De nada adiantaria a mensagem se nós não chegássemos até aqui. Eu não posso sair daqui sem te oferecer o que ele me deu. Se ele mudou a minha vida, se um dia eu o conheci, entreguei ele a minha vida, e ele mudou a minha vida, e se ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. E eu queria te convidar, você que nos visita ou que está presente aqui e que ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a vir aqui na frente, a aceitar esse Cristo. O texto ao qual nós lemos vai também ter uma passagem em que Cristo está com seus discípulos e chegam determinadas pessoas e falam: a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus vai responder: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Hoje o Espírito Santo te chama a fazer parte dessa família. O Pai está de braço aberto para te receber. Enquanto a equipe de louvor termina o louvor, eu vou entregar o microfone, o pastor Hélito vai estar orando, você está convidado a vir aqui à frente e entregar a sua vida a esse Deus, a esse Rei que pode mudar a sua vida, que pode mudar a sua história.